Boa tarde. Eu quero, nessa tarde, fazer uma reflexão juntamente com vocês na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 ao verso 6, que diz assim: Finalmente, irmãos meus, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Queridos, essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra assim muito oportuna para o nosso tempo. O texto, irmãos, ele é precedido aí pelos 3 primeiros capítulos. E nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai falar da sua alegria pela fé da igreja de Tessalônica. Ele vai falar da sua alegria pelo bom testemunho dessa igreja, por essa igreja está sendo falada positivamente por todos daquela região. E ele vai falar dessas questões. E aqui nesse capítulo 4 ele começa a findar, a concluir assim essa primeira carta. Ainda tem mais um capítulo, o capítulo 5, mas aqui no capítulo 4 ele já começa a fazer a conclusão dessa carta. E aí ele começa dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que modo convém andar e agradar a Deus, assim andais, para que continueis a progredir cada vez mais. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto, nesse primeiro versículo que a gente acabou de ler? Ele está nos ensinando, irmãos, que nós precisamos andar de forma que agrade a Deus. Ele está dizendo, ele está trazendo à nossa memória, trazendo à memória a igreja de Tessalônica, aquilo que ele já havia ensinado essa igreja. E aí ele está dizendo para essa igreja, trazendo de novo isso à sua memória, dizendo que ela precisa, porque ela recebeu dele essa orientação de andar de forma que agrade a Deus, e que ele está dizendo que ela deveria continuar andando assim. E mais, ele diz que se ela continuasse andando assim, ela iria progredir, ela iria avançar cada vez mais. Então aqui está o segredo para a igreja que quer progredir no seu trabalho de evangelização mundial, que é a sua principal missão aqui nessa terra: alcançar súditos para o reino de Deus. A lição que ele nos dá aqui: agradar a Deus. Precisamos agradar a Deus. Eu ouvi certa época o pastor Ricardo Gondim dizendo que ele tinha um lema na sua vida, e o lema era o seguinte: se eu agrado a Deus, importa quem eu desagrado?
E se eu desagrado a Deus, importa quem eu agrado? É o que o apóstolo está dizendo. Agradem a Deus. Se vocês quiserem progredir, se vocês quiserem continuar progredindo, agradem a Deus. Aí chegamos no versículo 2, ele diz: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Os 3 primeiros versículos. Agradar a Deus. Ele não está dizendo nada mais do que isso. Agradar a Deus. É o objetivo da igreja, é a missão. A igreja precisa fazer isso. E ele traz à memória mais uma vez, dizendo: vocês bem sabeis o mandamento que nós temos dado a vocês no Senhor Jesus. Mas observem que ele está dizendo de um mandamento que foi dado no Senhor Jesus. Não foi um mandamento dado de qualquer de qualquer livro, de qualquer leitura. Não, é um mandamento dado no Senhor Jesus. E ele diz no verso 3 que esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, diz o apóstolo Paulo. E para completar, ele diz que vos abstenhais da prostituição. Santificação, irmãos, a gente sabe que é um processo na vida da igreja, na vida do cristão, melhor dizendo. Mas que esse processo na minha vida, na sua vida, seja um processo que a gente possa acelerar ao máximo esse processo, buscando essa santificação, nos afastando daquilo que é pecado, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que desagrada a Deus. E como fazemos isso? Orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus e buscando viver de acordo com as orientações que ela nos dá. E aqui o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós nos afastemos das prostituições e que assim a gente busque a santificação. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui referido pelo apóstolo Paulo é o nosso corpo, que nós possamos saber possuir o nosso corpo em santificação. Santificação esta que ele chama em seguida de honra. Ou seja, um crente que vive uma vida santa é um crente honrado. E é um crente que honra o nome de cristão que ele tem. Então, que nós possamos fazer isso. Buscar honrar esse nome que o Senhor nos deu, o nome de cristãos. A igreja de Antioquia, ela recebe esse nome pela primeira vez na história. Uma igreja, um povo é chamado de cristão. A igreja de Antioquia, porque eles se pareciam com Cristo no seu comportamento, as suas atitudes apontavam para Cristo, que nós busquemos ser iguais a esta igreja. E ele diz mais, que é para andar em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, ou seja, não nas paixões dos nossos desejos. Concupiscências aqui são desejos, vontades. É óbvio que a nossa carne, que o nosso corpo físico, que é matéria, ele deseja tantas coisas aí que esse mundo nos oferece. Mas o apóstolo está dizendo que a gente deve manter, possuir o nosso vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência. Diz o apóstolo que isso é uma prática normal entre os gentios, mas ele diz que é isso porque eles não conhecem a Deus. E nós conhecemos. Você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você sabe que Deus é santo, que Deus não concorda com o pecado, que Deus não consegue se relacionar com um homem quando esse homem está em pecado. Isaías 59, versos 1 e 2 vai dizer:
porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Deus não consegue se relacionar intimamente com o homem em pecado, e se você conhece a Deus, você precisa afastar-se do pecado se você quiser agradá-lo, se você quiser se relacionar com ele. Por fim, ele diz: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Quantos a gente sabe que vive enganando aos outros? A orientação da palavra de Deus é para que nós não enganemos aos outros, para que a gente não engane os nossos irmãos. E aí o apóstolo Paulo nos traz a seguinte palavra: não faça isso, porque o vosso Deus, ele é vingador. O nosso Deus é aquele que vai vingar aquilo que a gente faz contra ele mesmo e também contra os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.